Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, por tal oportunidade. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós somos a tua igreja. Senhor, que as suas misericórdias, Senhor, alcance a cada um de nós. Nós necessitamos da tua presença, da tua pessoa. Senhor Jesus, tu aquele que anda no meio dos teus candelabros. Senhor Jesus, que o Espírito Santo encontre liberdade e alcance a cada um de nós. Fala o desejo do teu coração. Senhor Jesus, vem nos dar, Senhor, direção em tempos tão difíceis, onde a escuridão impera, onde as coisas são difíceis a cada dia. Mas nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos no Senhor que é por nós. Ó Senhor Jesus, abençoa esta comunhão e esse ajuntamento das igrejas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos, irmãos. Que bom, praticamente 2 meses já se passaram e eis que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos aqui no CEAP. Das igrejas está se mesclando, de a gente ter oportunidade de invocar o nome do Senhor juntos, de rever os irmãos de outras localidades. Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Deus é muito bom. Ó Senhor Jesus. E o título dessa mensagem, que o nosso amado irmão Alex nos pediu para que nós pudéssemos desfrutar e falar, diz assim, ó: o mistério da vontade de Deus. Vamos repetir mais uma vez? O mistério da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então Deus, ele tem um mistério para que ele seja desvendado. Na verdade, esse mistério ele já foi desvendado para cada um de nós. Mas para que nós possamos adentrar nessa palavra, nós precisamos primeiramente enxergar uma coisa. Nós precisamos ver o panorama, vermos um plano de fundo ao qual o Senhor quer falar para cada um de nós. Portanto, se há uma coisa que a humanidade, de uma forma geral, ela carece, o que é que os irmãos têm em mente que o mundo hoje, que toda a humanidade esteja precisando? O que é que a humanidade precisa? De mais dinheiro, de mais trabalho, de crescimento. É isso que o mundo precisa? A humanidade precisa disso? De mais conhecimento, avanços de tecnologia. O mundo e a humanidade precisa de Deus e precisa conhecer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir em Romanos 5. Romanos 5, versículo 12. Procurando, invocando, encontrando, dando glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Romanos 12, aliás 5, versículo 12. Quem encontrou diz amém. Vamos lá? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E assim, irmãos, nós conhecemos a história de Adão, nós conhecemos a história também da Eva. O Senhor no princípio criou todas as coisas, e no 6º dia criou o homem. E deu uma ordem para o homem, dizendo que ele, de toda a árvore do jardim, ele poderia comer livremente, porém da árvore que estaria ali por perto, não falou o lugar exato, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não tocasse e nem comesse dela. Por quê? Porque no dia que dela comesse, certamente morreria. E infelizmente, nós sabemos que Adão não obedeceu à palavra de Deus, provou da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, e naquele momento o pecado veio habitar em seu interior, passando a toda a humanidade através daquele episódio. Então, como diz aqui em Romanos, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também entrou a morte. Então, o que nós vemos no cenário, irmãos, é que o pecado ele passou a se multiplicar.
não só o pecado, mas a corrupção. E no princípio, irmãos, o caos ele se instaurou. E o homem vivia por meio da carne, no meio da concupiscência, dos seus próprios desejos, do seu entendimento. Como Efésios 2 diz, realmente a morte entrou e o homem vivia morto nos seus delitos e pecados. E a iniquidade ela passou a se multiplicar de uma forma velozmente. Então, vamos abrir em Gênesis 6. Então a morte, irmãos, ela passou a habitar no homem juntamente do pecado. Então dentro do interior do homem habita hoje o pecado. Você confia em você mesmo? Fala para o seu irmão, você confia em você? E fala para você mesmo, eu confio em mim mesmo? Meu irmão, Deus quer nos dar uma advertência essa noite. Não devemos confiar em nós mesmos. Mas nós devemos confiar somente no Senhor. Gênesis 6, capítulo 6, versículos 5 ao 6. Diz assim. Quem encontrou diz amém. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente vê por meio desse versículo que as coisas se tornaram insustentáveis. Deus, quando olhou para a terra, ele viu uma multiplicação de uma forma tremenda por meio do pecado do homem. E em seu coração, aqui diz que pesou-lhe o coração. E também diz que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Versículo 17. Diz o quê? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então, irmãos, Deus ele mandou um dilúvio para destruir toda a carne, ou seja, para destruir toda a humanidade. Mas ele encontrou uma família. Ele encontrou a família de Noé. Ele encontrou a cada um de nós. Fala para seu irmão, Deus te encontrou. Deus te encontrou. Então, irmãos, a história de Noé é uma história também bem conhecida, né? Deus deu uma ordem para que Noé pudesse construir uma arca. E é interessante que naquela época não chovia, né? Então durou praticamente 100 anos. Você pode imaginar um homem 100 anos ali edificando uma arca, né? Num lugar que não chovia, num deserto. As pessoas provavelmente chamaram muitas vezes o nosso Noé de louco, né? Mas Noé prontamente seguiu ali a vontade do Senhor. Para quê? Para edificar uma arca. E essa arca tem um significado espiritual também para nós hoje. Essa arca também é a igreja, irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando as águas de dilúvio caíram sobre a terra e aniquilou toda a população terrestre, só Noé e sua família escaparam por meio da arca. Então, a partir dali, quando a arca ela encontrou terra firme, Noé e sua família gerou uma descendência. E essa descendência era a vontade de Deus de restaurar, de ter um novo começo com a humanidade. Então as pessoas foram crescendo, foram se multiplicando, foram enchendo a terra, e pouco mais de 150 anos depois, vamos abrir em Gênesis 10.
Gênesis 10, versículo 8 e 9. Diz assim: Cush gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. Irmãos, esse homem que surgiu praticamente apenas 150 anos pós-dilúvio, ele descobriu uma coisa. Surgiu nessa terra e ele descobriu como manipular multidões por ser persuasivo. Quando a Bíblia diz aqui ó, foi valente caçador diante do Senhor, daí se diz Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. Quando nós vemos esse texto, nós às vezes nós podemos pensar que isso aqui é algo positivo, mas não era algo positivo. Muito pelo contrário, era algo extremamente negativo. Então ele começou a se tornar célebre diante dos homens. E os homens começaram a enxergá-lo como uma pessoa influente. Daí, ele descobriu o poder de influenciar e manipular massas e tornou-se formador de opiniões. Em 5 de maio, isso aí foi o irmão Pedro, lá em Minas Gerais, ele compartilhou isso, eu achei interessante, ele abriu um parênteses para compartilhar que em 1918, um homem chamado Karl Marx, né, fundador do comunismo moderno, ele, pai do comunismo, né, ele descobriu que para conseguir um governo totalitário, precisava se derrubar 3 pilares. Você sabe qual é o primeiro pilar? Destruir totalmente o conceito da existência de Deus. Ele descobriu que se ele conseguisse disseminar a não existência de Deus, ou a não crença em Deus, um dos pilares já seria destruído. O segundo pilar é o conceito da família. Que se o homem desmistificasse a família, não derrubasse esse pilar de você amar seu próximo, sua família, ele mais um pilar, ele destruiria também. E em terceiro lugar, o pilar do conceito de propriedade privada. 3 pilares: a existência de Deus, a família e o bem de propriedade privada. Por quê? Porque com esses 3 pilares sob o solo, o Estado tomaria conta de todos esses itens. Olha que coisa. Só que milhares de anos antes, que a pessoa de Nimrode já tinha descoberto isso. Nimrode, ele levantou as pessoas para ir de encontro a Deus. O episódio do dilúvio dizimou milhares, talvez milhões de pessoas. Não foi assim? Então, Nimrode, ele conseguiu persuadir as pessoas da época a se voltarem contra Deus. Por quê? Fazendo de Deus um personagem de tirania. Como se Deus fosse um tirano. Olha, Deus destruiu toda a humanidade, portanto, vamos nos apartar desse Deus. Vamos tornar célebre o nosso próprio nome. Foi por isso que na edificação da Torre de Babel, Deus teve que intervir. Porque a intenção do homem de criar a Torre de Babel, e é interessante que aquela torre, ela chegaria o seu cume até as nuvens. Era para que, segundo eles, se Deus tivesse a ousadia de julgar a terra novamente com o dilúvio, eles estariam salvos no topo da torre que eles mesmos construíram e tornariam seus nomes célebres. Ou seja, trocando a divindade de Deus pela força do braço do homem. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus!
conseguiu infundir na época, irmãos, e fazer com que o homem se desviasse de Deus. Senhor Jesus. Vamos abrir em Gênesis 2? Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que pelo esse plano de fundo, a gente vê que realmente a humanidade carece de Deus. Porque o homem, ele se apartou de Deus de uma forma tremenda. Gênesis 6, versículo 2. Quem encontrou diz amém. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, irmãos, esse versículo ele mostra que as coisas estavam totalmente corrompidas. E mostra que essa junção de filhos de Deus, que na verdade são anjos caídos, com as filhas dos homens, geraram gigantes, homens notáveis, não só na sua estatura, mas também nos seus feitos. E talvez esses homens da época, que foram destruídos pelas águas de dilúvio, tenha dado origem à mitologia grega. Já pararam para pensar nisso? Que na mitologia grega, eles não cultuam apenas um Deus. Nós cultuamos um Deus verdadeiro, amém? Quem é seu Deus, né? Jesus? É Deus que é o mesmo? Só existe um Deus, irmãos. Mas lá eles são politeístas. Eles cultuam vários deuses. Lá na Grécia existe Deus para todas as coisas. Deus com D menor. Existe Zeus, né? Existe a deusa Medusa, né? Existe Hércules, Afrodite, né? Esse irmão lembrou lá de Afrodite. Senhor Jesus. Eu até coloquei alguns aqui. Zodim. Existe Poseidon, que é o deus dos mares. Segundo eles, né? Tem também Aquiles, aquele camarada que era metade Deus, metade homem. Hércules, Hades. Então a gente vê, irmãos, que todas essas coisas não foram por acaso. Não foram simplesmente coisas que entraram na cabeça dos gregos de qualquer maneira. Isso é a prova legítima da existência de Deus. Então essas divindades, essas figuras grotescas do início dos tempos, que foram destruídas pelas águas de dilúvio, deram origem a esses deuses. A esses milhares e milhares de deuses. Tem Deus para tudo lá, na Grécia. Ali o povo não precisa de um Deus único. Precisa de divindade. Sabe por que o povo não precisa de um Deus único? Porque a vontade de Deus é inegociável. Eu e você não podemos nem conseguimos negociar com Deus. Nós podemos orar e cumprir a vontade de Deus. E Deus quer cumprir a vontade dele por meio de cada um de nós. Mas com as divindades são diferentes. Trazendo para a era atual, contemporânea. Será que nos dias atuais existe também deuses para tudo? Existe, irmãos. Aí eu não vou falar irmã não, porque nós não cremos em ídolos. Mas daí uma mulher está meio encalhada. A mulher está com 49 anos, não descolou. Aí ela vai se apegar com Deus, de quê? Casamenteiro. Eu não vou citar nomes não, mas ela vai se apegar com Deus casamenteiro e vai fazer com ele o que? Uma troca. Se tu me deres o marido que eu quero, eu farei isto. Vou subir o morro do Monte do Galo de joelhos. Ó Senhor Jesus. Não é assim?
Aí o fazendeiro tá lá e 5 anos de seca. Daí ele vai se agarrar com quem? Com Deus de quê? Da colheita. Eu vou agora me ajoelhar, porque esse camarada aqui, ele vai trazer chuva. E as minhas terras vão produzir muita coisa. Aí eu vou dar uma parte aqui para esse Deus aí pequeno. A mulher não consegue engravidar. A deusa da fertilidade. E é interessante que do Deus lá do casamento, do Deus com D menor, esses deuses que eu estou falando é tudo Deus ídolos, irmãos. Isso não é coisa para nós. As pessoas fazem simpatia ainda. Eita, não vou só rezar para esse camarada hoje, eu vou fazer uma simpatia, porque vai dar certo. Aí tem a da fertilidade, que é para produzir filhos. A mulher é estéril, mas se rezar nos pés da imagem, vai ter filhos, vai ter filhas, vai produzir. Senhor Jesus. Tem o Deus dos caminhoneiros também, né, Hermil? Hermil não cultua essas coisas, não. Mas o camarada que viaja o país todinho, ó Senhor, ó, tá vendo, irmão? Isso é providência divina. Só que eu orei para o Deus verdadeiro, irmão. Ó Senhor Jesus. Aí quando o negócio está desmantelado, que nenhum Deus com D menor dá jeito, aí vão procurar quem? O ídolo das causas impossíveis. O do emprego, não é assim? Irmãos, parece ser brincadeira, mas não é. Vamos abrir em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios 10. Então, lá na comunhão de casais, quem foi, lembra que o irmão Miguel ele falou assim, dê graças a tudo. Você já deu glória hoje por ter acordado? Você já deu glória ao Senhor por estar nessa reunião? Eu já dei glória porque eu estou com calor. Glória a Deus. Precisamos dar glória a tudo, irmãos, ao Senhor. 1 Coríntios 10, procurando, invocando, 1 Coríntios 10, vamos ler agora não. Mas irmãos, essa questão de idolatria, essa questão de divindades, é uma questão extremamente séria. A gente brinca um pouco, mas é uma questão bastante séria, porque essas coisas podem ser que não sejam pregadas para nós que cremos num Deus vivo, num Deus verdadeiro. Nós sabemos que só existe um Senhor e damos glórias a Ele. Amamos o nome do Senhor acima de todas as coisas, isso é uma coisa certa. Mas às vezes ao nosso derredor existe um familiar nosso que ainda cultua essas coisas. Pessoas que nós amamos, um grau de parentesco, às vezes até mesmo mãe e pai, filhos que não se converteram. E a gente precisa ficar desesperado para que o conhecimento da palavra de Deus chegue também a todas as pessoas. Não podemos nos alegrarmos e ficarmos contentes apenas pelo fato da vida de Deus ter alcançado a nós, mas que essa vida possa alcançar a outros. 1 Coríntios 10, versículo 20, é um versículo muito forte, diz assim: antes digo que as coisas que a eles sacrificam, a eles quem? Os ídolos. É a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Sabe o que é que esse versículo quer falar para nós? É que sempre quando uma pessoa se prostra diante de seja lá o que for, para fazer trocas, seja qual for a divindade, por trás daquilo ali está a figura do diabo.
Você sabe por que muitas vezes pessoas, elas saem do nada para um poder aquisitivo invejável? Porque muitas vezes as pessoas diante desses ídolos fazem pactos. E Satanás, com seu poder, que ele também tem malignamente, por trás, concede algumas coisas. Tudo no âmbito terreno. E sempre que Satanás consegue algo assim, ele cobra um preço também muito alto. No episódio que Jesus Cristo foi levado até o deserto para ser tentado, todos nós sabemos dessa história claramente. Satanás, ele teve a ousadia de oferecer toda a glória dos reinos dessa terra a Jesus Cristo, se o quê? Se ele prostrado o adorasse. Mas munido da palavra, o Senhor disse: só a Deus dará culto. Só a Deus dará culto. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é muito sutil nessas coisas. E, de uma certa forma, a idolatria no mundo, parece que cada vez mais ela se moderniza. Porque quando nós falamos de ídolos, nós pensamos logo em algo feito pelos artífices, de pau, de metal, seja lá de que for. Mas muitas vezes, os homens estão adorando a outros homens, imperceptivelmente. Que o Senhor nos livre dessas coisas. Nos livre de ter ídolos que se alojem em nosso coração e nos afastem do Deus vivo. Nós precisamos estar diante da pessoa do Senhor, puros e santos, dando sempre não às coisas do mundo e às coisas que Satanás oferece. Vamos ver qual foi a atitude de Paulo em meio a essas divindades, quando ele também teve a oportunidade de ir à Grécia. Vamos abrir em Atos 17. Atos 17 e 16. Atos capítulo 17. Senhor Jesus. Quem encontrou diz amém. Olha só que versículo, ó. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então o espírito de Paulo se revoltava. Quando ele olhava para um lugar, era um templo para um Deus. Quando ele olhava para outro, era culto a outro Deus. Tinha mais deuses do que gente. Tinha mais deuses do que gente. Versículo 22 diz assim, ó. Olha só, você imagine Paulo naquela situação, ali, com ânsia de pregar a pessoa de Jesus Cristo, a nova aliança, mostrar um só corpo, e só via idolatria, sem chance de falar. O alto clero lá dos gregos não deixava Paulo falar. E no versículo 22 e 23 diz assim, 17 e 22 diz: Então Paulo, levantando-se no meio de Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha o ensejo. No meio dos idólatras, Paulo toca, sabe em quê? No ego deles. De uma forma que eles pudessem se sentir importantes. Vejo que vocês são demasiadamente religiosos. Eles provavelmente se sentiram bem naquele minuto. Depois do versículo 23 diz: Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Por isso que pois esse é que adorais sem conhecer,
é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que brecha maravilhosa Paulo encontrou. Senhor Jesus. Irmãos, precisamos falar do Evangelho a todo tempo, em todas as oportunidades. Você sabe por que lá na Grécia existia altares para todos os deuses, mas existia um lugar a qual não tinha lá um Deus, mas tinha apenas o nome ao Deus desconhecido? É por causa que os gregos, eles, por terem muitas divindades e não um Deus vivo, eles passaram também a se tornar o quê? Escravo das divindades. Tinha divindade para todas as coisas, como a gente já viu. E tinha um altar de um Deus desconhecido, porque se eles achassem-se em falta, eles podiam ir reivindicar ali naquele altar perdão para um tipo de pecado que sequer eles sabiam. Para você ver como era e ainda é hoje a idolatria lá na Grécia. Mas Paulo achou a oportunidade de falar do Deus vivo. Senhor Jesus, fala para seu irmão, nós precisamos pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, o Senhor vem nos falar para que nós possamos a cada dia buscar mais estar junto do Senhor, mais junto dos irmãos, juntos da palavra, para que nós possamos se fortalecer na palavra do Senhor e sempre dar glórias a Deus. Senhor Jesus, sempre dá glórias a Deus. Senhor Jesus. Vamos abrir agora, irmãos, em Efésios. Agora sim vamos entrar no mistério da vontade de Deus. Senhor Jesus. Efésios 3. Procurando, invocando, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, do 1 ao 5. Quem encontrou diz amém. Vamos falar o seguinte, os irmãos leiam o 1, as irmãs o 2 e assim sucessivamente. Vamos lá? Os irmãos. Por amor de vós, gentios. Senhor Jesus. Capítulo 3, do 1 ao 5, como nós acabamos de ler, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Amém. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no
Espírito. Esse versículo 5 aqui é muito forte, irmãos, diz assim: a qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens. Você sabe a qual outras gerações o apóstolo Paulo se refere aqui? Da antiga dispensação. Eles não conheciam, irmãos, o mistério do Senhor a nós revelado pelos seus santos apóstolos. Ou seja, os povos viviam em densas trevas, sem conhecer tal dispensação, e qual a vontade de Deus, e qual o seu mistério para com nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos repetir? Cristo em nós, a esperança da glória. O ponto, irmãos, é que quando fala aqui dispensação, é a mesma coisa que economia. Economia. Isso significa, irmãos, que Deus, Ele quer nos suprir consigo mesmo. Ele quer moldar o nosso ser através do nosso espírito, se depositando a si mesmo dentro de cada um de nós. E assim se revelando através dos seus santos no espírito. É pouca coisa? Isso é muito rico, irmãos. Fala para seu irmão: eu tenho um Cristo em meu interior. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 1, versículo 9. Vamos lá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera segundo o seu bom prazer. Olha só, desvendando-nos. Irmãos, era como se um véu tivesse saído do nosso rosto, dos nossos olhos. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Você sabe qual é a vontade eterna de Deus? É produzir homens Deus. Como Whitney Lee, ele costumava falar, né? Deus se fez homem, né? Deus se fez homem para que o homem se tornasse como Deus em vida e natureza, porém sem a deidade. Então, na consumação dos tempos, Deus quer apresentar a quem? Um homem perfeito, produzido por meio do seu Filho, dentro de cada um de nós, apresentando a sua glória. Você sabe qual é a glória de Deus? É o homem totalmente saturado da vida de Deus. Que o Senhor está nos proporcionando isso, irmãos, por meio da vida da igreja. Só na vida da igreja, irmãos, nós podemos desfrutar dessas bênçãos indizíveis de Deus, que faz com que o homem que estava morto em seus delitos e pecados possa ser apresentado um dia perfeito por meio da vida de Jesus Cristo. Isso é grandioso, irmãos. E o versículo 10 ainda diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Convergir em quem? Nele. Nele quem? Jesus Cristo. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Senhor Jesus, quando tudo estiver consumado, Cristo encabeçará todas as coisas. Talvez hoje nós não vejamos todas as coisas ainda encabeçadas em Cristo, mas o desejo do Senhor é imutável e, irmãos, um dia isso será concretizado. Queira o Senhor que nós alcancemos, estejamos e sejamos participantes e testemunhas oculares do que vai acontecer.
Senhor Jesus. Mas nós sabemos que o mundo anda em desordem. Irmãos, usou até uma palavra chamada entropia, que significa desordem. As coisas andam em constante desordem. O ministério da iniquidade, cada dia mais aumentando. Os pecados, a morte, a corrupção. Mas a igreja está aqui como luzeiro de Deus. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmão, que os candelabros precisam estar acesos. Sempre acesos. Senhor Jesus. Versículo 19 diz o quê? A qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Irmãos, um conceito que precisa cair por terra nosso, é que muitas vezes quando vemos um versículo como esse, nós achamos que Jesus Cristo veio aqui na terra como um super-homem. Mas a Bíblia não retrata isso. Jesus Cristo veio como um genuíno homem. Sim, 100% homem, 100% Deus. Mas como homem, ele venceu a morte. Como homem, ele venceu o pecado. Para elevar a humanidade, ser o primeiro homem na glória e liberar para nós, irmãos, uma vida humana sobremodo excelente. É como o irmão Pedro costuma falar e chamar, fala muito sobre o esplâncnon, né? Que é a humanidade elevada de Cristo. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir agora em capítulo é o mesmo. Glória ao Senhor. A glória a Deus, irmãos, existe um homem na glória, né? Existe o primeiro homem que está sentado à destra de Deus, olhando para a terra, nos encorajando, para que nós também possamos um dia alcançar a glória de estarmos com o Senhor. O versículo 22 diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deu a quem? À igreja. Senhor Jesus, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. Nós precisamos ser encabeçados pelo Cristo em todas as áreas da nossa vida. Nosso casamento precisa ser encabeçado por Cristo. Na vida da igreja precisamos ser encabeçados por Cristo. Mas aqui diz assim: a qual é o seu corpo, e quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Aí ele diz assim: a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Daí, irmãos, o Senhor vem nos exortar a comer da palavra, a profetizar, a ruminar, a estar nas comunhões. A plenitude de tudo aquilo que Ele enche refere-se totalmente àquilo que estamos sendo, aquilo que estamos comendo de Cristo e nos tornando tal plenitude. Então, irmãos, o mistério de Deus é Ele mesmo sendo dispensado para dentro de cada um de nós, para produzir um novo homem, baseado numa nova vida, não em conceitos humanos, mas numa vida divina. Senhor Jesus. Agora vamos abrir em Romanos 5. Esse versículo aqui, irmãos, e esse capítulo também nos mostra algo tremendo. Eu particularmente não tinha visto isso dessa forma.
Por exemplo, quem em sã consciência poderia levantar a mão e dizer assim: eu amo quando eu estou atribulado, eu gosto mesmo de tribulações, desfrutar de Cristo é bom, mas eu prefiro tribulação. Você já viu algum irmão dizer isso? Nem vai ouvir, né? Mas Romanos 5, versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nós gloriando nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O irmão compartilha para nós, irmãos, que as tribulações são bênçãos de Deus disfarçadas. Para quê? Porque nas tribulações, irmãos, é impossível que nós também não cresçamos. As tribulações, elas surgem e talvez elas sejam aparentes e sejam frequentes, mas como o apóstolo Pedro fala, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, porque ele é destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, ele diz, nisso exultai. Não é para eu nem você procurar as tribulações, mas quando elas vierem sobre nós, em Cristo nós precisamos nos alegrar, porque em nós ela produz perseverança. E nos fins dos tempos ao qual nós estamos vivendo, tudo que nós precisamos, irmãos, é de perseverança. Quantos irmãos já deixaram o caminho, porque não suportaram as tribulações, porque não suportaram o fogo ardente, e hoje não trilham mais o caminho que levam à bênção, mas que ficaram pelo caminho. Necessitamos de perseverança. E por último, irmãos, já está em Romanos mesmo, já está também em capítulo 5. Vamos ler o capítulo 15, aliás, o versículo 15. Amém? Quem encontrou diz amém. Capítulo 5, versículo 15. Diz assim, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, de só um homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O irmão Pedro, ele tocou forte nesse versículo e mais de uma vez explicou de uma forma bem sucinta, mostrando que realmente existe uma graça a qual todos nós somos conhecedores. A graça que nos alcançou, a graça que Deus deu para nós, que na verdade foi a pessoa de Jesus Cristo, que nos livrou do império das trevas, né? Nos tirou do tremendal de lama, nos colocou no reino do Senhor. Essa graça é frequentemente falada entre nós e clara. Mas aqui fala também de um outro tipo de graça, irmãos. E essa graça é uma graça que veio sob medida. O irmão compartilha que é uma graça dinâmica, sob medida para cada um de nós, para que Deus trabalhe quase que individualmente em cada um de nós, porque somos almas diferentes, para que de todos nós produza um só homem, a saber, a igreja. Então, irmãos, louvado seja o Senhor pela graça, louvado seja o Senhor pelo mistério, assim revelado para cada um de nós. E nesse momento, irmãos, vamos ficar de pé. Parece até que vamos terminar em oração, né? Não. É só para que a partir de agora nós possamos formar pequenos grupos e no máximo 4 pessoas, para que a gente possa compartilhar entre si. Amém? Jesus é o Senhor.